Tem um influenciador chamado Daniel Pax, que o nome dele era Pastorzão. Ele é meu amigo. Seu amigo? O que emagreceu, Desde que ele era músico, grandão. Ele era gordo e tocava. E ele tocava era uma baixo. espécie de stand-up. Isso, exatamente. Ele é um querido. Ah, então. Ele tem viralizado porque ele tem falado que, enfim, é como se a experiência dele na igreja foi tão traumática que ele realmente, tipo, pra ele, as igrejas colocam na pessoa culpa, medo. Isso não, alegria está no coração, a igreja conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. Ele me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de, tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Mas você não acha que ele exagerou, não? Quando ele falou que... a frase dele lá, que Jesus não te faz feliz? Não acho que ele deu uma exagerada, não? Não, porque ele está falando não de Jesus, ele está falando do estereótipo de Jesus. Do Jesus fabricado, do Jesus construído, do Jesus esculpido pela teologia, pelo dogma e pela doutrinação da igreja. Houve algumas coisas na evolução planetária que o politicamente correto tornou proibitivas, mas que no início do século XX eram naturais. Não havia nem a proibição, nem a perseguição policial. Ah, eu acho que foi o Lula que falou que as pessoas acham que hoje as coisas são meio degeneradas, mas que o passado ele era muito mais sem controle. Muito mais aberto. Eu não diria sem controle, muito mais aberto, porque o grande descontrole acontece na medida em que quanto mais você impõe leis, mais você provoca descontroles e transgressões. Isso é um princípio teológico do Novo Testamento. Jesus ensina isso, Paulo ensina isso, especialmente Paulo enfatiza isso. Quanto mais lei, mais transgressão. Quanto menos lei, mais consciência. Agora, se você quiser ter um povo sem lei, sem consciência, encha-o de leis, porque ele não vai desenvolver consciência, pensamento, não vai andar com as próprias pernas. Entendi. Não vai discernir, não vai exercer discernimento, porque tudo tem que estar escrito. Tem gente que quer saber como é que transa, se vai de lado, se vai de, como é que põe, como é que não põe, como é que enfia ou não enfia, porque o pastor quer determinar até como é que você vai para a cama com a sua mulher. Se pode ou não pode, Se sexo pode ou oral, não é. já vi essas perguntas já, o pessoal manda mesmo. Lá, meu Deus, eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, eu vou ter que encarar esse negócio todo, Mas você esse encarou, atraso. Encarei por amor ao Evangelho de Jesus. Até que eu vi, durante muitos anos, eu achava que era falta de conhecimento. Como o texto bíblico diz em Oséias, diz em Jeremias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Entendi. Aí eu me dediquei a pregar para fora, usando a TV, rádio, jornais, artigos, isso, pregando nas praças, nos estádios, em tudo que é lugar, reunindo milhões de pessoas por ano, sem hipérbole, sem superlativismo, em nada do que eu estou te dizendo aqui. Milhões. Então, e reunindo pastores, milhares de pastores, e ensinando o melhor do Evangelho para eles. Eles anotavam tudo, saíam aplaudindo, que coisa linda, e voltavam para a igreja e tudo era como dantes no quartel de Abrantes, a mesma manipulação, a mesma mentira, o mesmo controle, o mesmo desejo de poder, a mesma incapacidade democrática, o mesmo amor pela tirania. Sim, evangélico tem uma vocação natural para a tirania, para obedecer seres despóticos. Então, o que a gente assistiu nos últimos anos aí foi absolutamente natural, porque foi a mesma coisa da ditadura militar. Quando começaram a falar em redemocratização, um dos problemas, eu já era um líder evangélico, provavelmente o mais visível e respeitado de todos eles no país,
O que eu ouvia para todo lado é: não sei não, eu prefiro os milicos, eu prefiro ditadura. Esse negócio de liberdade e de democracia não dá certo não. Então, sempre houve essa latência presente. Quando houve chance de se tornar patente, toda vez que houve, eles aproveitaram e surfaram naquilo que está presente dentro das igrejas, que tem dono. Então, se a igreja tem dono, por que o Estado não tem dono? Por que o país não tem dono? Por que a política não tem os seus coronéis, caciques e caudilhos? Se esse mesmo modelo é repetido dentro de todas as igrejas. Então, só foi ficando horrorosamente pior. É o que eu posso te dizer. Uhum. E não vejo nenhuma chance de reversão ou de melhoria. Não vejo mesmo. A minha esperança, sabe qual é? O pessoal fica dizendo, desculpe eu estar falando tanto, o pessoal fica dizendo que os evangélicos serão maioria no Brasil. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que 2030 já é. É o que as estatísticas dizem, mas eles estão dizendo isso há 30 anos. Cada vez eu vejo o prazo afastar-se um pouquinho mais para diante. Por uma razão. A estatística, a mensurabilidade estatística imediata, quando você faz uma projeção estática, como se aquela progressão geométrica fosse invariável, você diz, em 2030 será a maioria. Mas tem um problema, é que a porta dos fundos é quase tão larga quanto a porta de entrada. Então, entra muita gente pela frente, mas não se contabiliza a quantidade de gente que sai pela porta dos fundos e não volta muito mais. Nunca mais. O que está crescendo muito, sabe o que é? Houve uma evasão enorme de pessoas saindo do candomblé para o neopentecostalismo e para o pentecostalismo. Isso sim. Hoje há uma volta enorme de evangélicos para o candomblé, para a Umbanda, para o espiritismo, voltando. Você chegou a ver... Desculpa, só um comentário. Tem um influenciador chamado Daniel Pax, que o nome dele era Pastorzão. Ele é meu amigo. Seu amigo? É. O que emagreceu, Desde que ele era grandão. Ele era gordo e tocava... E ele tocava era uma baixo. espécie de stand-up. Isso, exatamente. Ele é um querido. Então. Ele tem viralizado porque ele tem falado que... Enfim, é como se a experiência dele na igreja foi tão traumática que ele realmente, tipo, pra ele, as igrejas colocam na pessoa culpa, medo... Isso ele tá me repetindo que eu tô falando isso há 52 anos. Muitas coisas que o senhor tem falado. É meu amigo querido. Tem muita gente que, graças a Deus, repete as coisas que eu digo. Mas você não acha que ele exagerou, não? Quando ele falou que... a frase dele lá, que Jesus não te faz feliz? Não acho que ele deu uma exagerada, não? Não. Porque ele está falando não de Jesus, ele está falando do estereótipo de Jesus. Do Jesus fabricado, do Jesus construído, do Jesus esculpido pela teologia, pelo dogma e pela doutrinação da igreja. Aí, nesse sentido, ou ele não sabe se explicar, ou as pessoas não o compreendem bem. Mas ele está falando desse Jesus estereotipado, desse Jesus fabricado, desse Jesus objeto de idolatria, que não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho. Na realidade, o que as pessoas não entendem é que o Jesus do Evangelho não tem nada a ver com o Jesus do cristianismo. Não tem nada a ver com o Jesus da Igreja Católica, não tem nada a ver com o Jesus protestante, não tem nada a ver com o Jesus evangélico, com o Jesus pentecostal, neopentecostal. São fabricações que carregam esse apelido, mas que são a cara do diabo. São Jesuses que parecem extremamente com aquilo que no Novo Testamento se define como diabo, mas que carregam o apelido de Jesus. Eu tenho certeza que o pastorzão estava tentando dizer isso. Se ele não conseguiu se explicar, eu estou explicando em nome dele porque eu sei quem ele é. E sei o que ele sente e o que ele pensa. Então ele não deixou de acreditar em Deus? Claro que não. Claro que não. Agora, tem alguns garotos por aí fazendo muita bobagem também. Eu não vou mencionar nomes aqui não, mas, por exemplo, tem um aí
que eu vejo na internet, ele entra só para levantar dúvida no coração das pessoas. Ele pega lá um texto grego, ele se diz teólogo, aí ele pega um texto grego e diz assim, ensinaram isso, mas eu quero dizer que essa palavra no grego não significa isso, e não aplica aquilo a coisa alguma que produza edificação espiritual nas pessoas, porque a gente está aqui para consolar, edificar e exortar para o bem da consciência, da fé e do desenvolvimento humano. Aí chega o mesmo cara, me acende um baseado no podcast dele e fica lá fumando um baseado. Eu fiz isso quando eu era criança, com 12 anos de idade. Tem um tempo que, como Paulo diz, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu fazia como criança. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de criança. Mas eles parecem que querem infantilizar pessoas. E outro dia eu vi o pastorzão junto com esse indivíduo, fiquei até preocupado. Eu falei, o pastorzão é um cara tão legal que ele não precisava desse tipo de influência, a meu ver, tão danosa. Eu também não sei quem é, então... Não precisa, eu nem vou dizer, porque não precisa aumentar polêmicas no que eu em si já digo de maneira provocativa bastante. Certo. Mas ele é um homem bom, o pastorzão. Você acha que ele tá um pouco ferido pelas igrejas também? Bastante. Ele falou, em um outro corte, ele falou assim que ele não tem nenhum sentimento de gratidão ou dívida. A igreja que devia ser grata, afinal de contas, toquei pra ele durante tantos anos de graça, fiz tanta coisa pra eles de graça. Quando que a ruptura dele iniciou? Quando ele chegou um dia em Brasília, há uns 18 anos atrás, foi lá na minha casa, o meu estúdio é no meu jardim, e o papo de graça. Como você disse, eu sabia que você foi um dos primeiros youtubers do Brasil. Eu sei de sobra, muito antes do youtuber. Do YouTube a ver. Aí ele chegou lá e participou do programa. E aí os evangélicos, na hipocrisia, na mentira, o assistiram sentado lá, se divertindo comigo e com o Braulio, rindo demais. Um programa alegre que falava de Jesus para cima e tudo. Rapaz, ele disse que ele apanhou tanto das igrejas, cortaram os convites, romperam as apresentações dele, e ele vivia daquilo, de ir nas igrejas, tocar, cantar, fazer o stand-up cristão dele lá, isso e aquilo. Ele sofreu boicote de todos os lados. E naquele tempo, o boicote à minha pessoa era maior do que hoje. Hoje tem gente demais me seguindo, tem muitos milhões me seguindo, e religioso é hipócrita. Se ele vê muita gente contigo, ele começa a dizer, deixa eu falar menos desse cara, deixa eu agredir menos, deixa eu afrontar menos. Então, naquele tempo, há quase 20 anos atrás, ele me disse, Caio, eu queria voltar no teu programa, mas eu não posso, quase acabaram com a minha vida. Aí houve uma outra vez, ele teve um podcast, o Pastorzão, ainda como Pastorzão, e ainda cheinho, ainda gordinho. Tá. Aí ele me convidou para ir lá. Tem alguns anos, sei lá, uns 10 anos. Aí eu chego lá de novo, o coitado apanhou. Ele disse, é uma coisa impressionante como a pastorada se mobiliza em ódio contra você. E aí ele foi ganhando vida própria, foi cada vez explicitando mais a dor, o cansaço, as machucaduras do coração dele. Mas ele é um homem bom e ele não vai terminar a vida nem machucado, nem amargurado. Isso é só um processo, é uma fase. Tá convidado para vir aqui, tá, pastorzão? É uma fase, eu sei que é uma fase. E que ele vai equilibrar isso tudo dentro dele, vai botar cada coisa no seu nicho e vai descobrir o seguinte: você sabe qual é a segunda maior denominação evangélica do Brasil? A segunda? É. A maior é a Assembleia de Deus, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Madureira, Belém... Não, é só a convenção, não estou falando de Madureira, não. É
Belém é onde está a sede, onde José Wellington, que é o presidente quase vitalício da Convenção Geral das Assembleias de Deus, está. Madureira é uma divisão, mas não tem o mesmo tamanho da Convenção Geral, que é a maior. A Convenção Geral é a Belém, então? É a original. Original. Que nasceu em Belém do Pará e aqui em São Paulo tem o seu presidente, por acaso, no bairro aqui chamado Belém. Tá. Mas ela nasceu em Belém do Pará. Pois bem, a segunda maior denominação, de acordo com o censo, são chamados pejorativamente pelos evangélicos de desigrejados. Quem são esses? É o pessoal que no censo diz: não, eu sou cristão, de origem evangélica, creio em Jesus, não vou para nenhum outro grupo religioso, não quero todavia mais saber nem de templo, nem de igreja, nem de estrutura eclesiástica, nem de exploração de dinheiro, de dízimo e de oferta, nem desses fetiches todos. Alguns, a maioria, muitos, me assistem em casa ou assistem outros que pregam as coisas que eu ensino, encontram os seus veios de conexão e organizam os seus grupos familiares. São milhares e milhares e milhares de grupos familiares se reunindo em casa. Ou pequenas igrejas, micro-igrejas ali, né? 20 milhões. Entendi. Então, essa coisa de que em 2030 vai ser maior, não. Pode ser maior apenas na perspectiva de que vai ter gente se confessando evangélica, mas não indo para a igreja, não como manada, não para votar no candidato indicado pelo dono da igreja, o patrão da igreja, o déspota da igreja, e que manda e controla aquelas almas que não pensam, que são zumbificadas. Um monte de gente em estado de sonolência, é gente andando em estado, de fato, de hipnose coletiva. Um pessoal que não pensa, que não raciocina, que o que mandarem fazer eles farão.